Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana e o vídeo de hoje será uma técnica de sombra pra quem tem olhos pequenos. Pois é, me pediram muito e não tem nada que vocês me peçam que eu não faça com muito carinho. Então, finalmente chegou o vídeo. Eu recebo muita mensagem de gente me pedindo: Ana, ensina alguma técnica de sombra pra quem tem olho pequeno, porque eu sofro muito com isso, então cá estamos nós. Mas antes de começarmos esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, os botãozinhos que ficam logo aqui embaixo, de curtir, comentar e compartilhar com alguma amiga que também tem olhos pequenos. Enfim, bora começar este tutorial. Antes de começar o tutorial, eu queria explicar algumas coisas aí que com certeza vão ajudar vocês. O que eu mais vejo de gente que tem olho pequeno e principalmente quem tem olho pequeno e aquela pálpebra mais gordinha é: eu nem vou me maquiar porque o meu olho não dá certo. Existem técnicas de maquiagem para todos os tipos de olhos. Se acalma porque você vai encontrar uma técnica de sombra, de esfumado, que vai combinar aí com o seu olho. Primeiramente, a gente precisa entender que pra gente conseguir esfumar, a gente precisa de um pincel pra esfumar. E que eu vejo muita gente que tem o olho pequeno querendo esfumar com o pincel grandão. Esse pincel aqui eu uso ele pra iluminador, tá, gente? Porque eu tenho um olho de pequeno a médio. E se eu for usar um pincel desse pra esfumar meu olho, gente do céu, olha aqui o tamanho, né? É muito grande. Então, a gente tem pincéis de esfumar de diversos tamanhos, então opte por pincéis menores. Lembrando que é importante vocês terem um pincelzinho assim, ó, mais fofinho, tá? Esse daqui é o da Dye Makeup 0136, porque quanto mais fofinho assim ele for, melhor vai ficar pra vocês esfumarem. Quanto menorzinho e quanto mais menorzinho e quanto... Ai, meu Deus, tá dando tilt. E quanto mais menor... Caramba, gente, tá difícil. E quanto menor ele for, mais concentrado vai ser a sombra. Então por isso que é importante ter esse pincelzinho maiorzinho assim, fofinho de esfumar. Acho que esse é o primeiro passo pra gente entender o esfumado para olhos pequenos. Esse pequenininho aqui é o da Esfumato Beauty, o S12, eu gosto muito dele. E esse daqui, de cabo de madeira, é o da Macrylan M905. Antes de eu começar a esfumar esse olho, vocês sabem que eu gosto de vir com um corretivo de alta camuflagem, de preferência em creme. Evita corretivo líquido pra fazer isso, porque geralmente ele fica mate e seco. E aí você vai esfumar, é perigoso manchar a sua sombra. Então prefiram corretivos de alta camuflagem em creme. Então eu tenho esse daqui da Maquiê, tem um tempinho já e ele rende pra caramba. Eu uso sempre um diluidor. Essa aqui é a cor vanilha, tá, gente? Ó, eu venho com um pincelzinho, esse daqui não tem marca, tá? É um liminho de gato. E aí eu venho com essa esponjinha da Mari Saad, mas com essa pontinha aqui eu posso até dar uma apertadinha nela, que ela fica menor. Mas se vocês estiverem sentindo dificuldade de fazer isso com essa esponja, vocês podem vir com uma dessas daqui, ó, pequenininha, que ó, também vai dar super certo pra fazer. Essa pequenininha aqui é a da Macrylan. Eu vou fazer primeiro um olho e depois o outro pra vocês verem a diferença que dá. Tá vendo como a cor fica harmônica e o corretivo em creme, ele vai fixar melhor a sombra. Vai meio que dar uma potencializada a mais. Eu vou começar usando essa paletinha aqui da Mari Saad, que é a Nightshade, vocês sabem que eu gosto muito. As sombras são bem pigmentadas e fáceis de esfumar, então é muito importante isso também. Eu vou vir com essa sombra aqui, bem clarinha, que é a Soft Brown, justamente pra ajudar aí quem tá aprendendo, porque eu acho que vai ser mais fácil pra gente poder construir esse olhar. Vou pegar o produto, lembrando que esse é da Dye Makeup 0136. Vou tirar o excesso assim, ó, das batidinhas e vou pegar na pontinha do meu pincel, tá, gente? Quanto mais na ponta vocês pegarem, mais suave o esfumado vai ser, mais fácil vai ser de fazer. Quanto mais pra dentro vocês segurarem, mais próximos das cerdas, mais concentrada a sombra vai ficar e mais intensa, e aí vai ficar mais difícil pra esfumar. Anotem essa dica que é muito importante. Como vocês podem ver, o meu olho ele já é bem fundinho, eu tenho o côncavo bem marcado, o que facilita bastante na hora de maquiar, mas não é porque eu tenho o olho marcadinho que eu não possa construir o meu côncavo. E essa dica aqui vai ajudar principalmente quem tem o olho mais gordinho aqui na pálpebra
ou um olho que é mais caidinho. Então, essa técnica vai ajudar bastante, que é a seguinte. Eu vou começar esfumando esse marronzinho soft brown bem aqui no finalzinho do meu olho. Como se fosse um esfumado assim na diagonal mesmo, gente. Você pode vir aqui, ó, depositando e depois jogando essa sombra pra fora. E eu vou trazendo essa sombra pro meu canto interno, rente ao meu côncavo. Mas Ana, me ajuda, eu não sei onde é que é o meu côncavo, porque a minha pálpebra é mais gordinha e eu não sei encontrar esse negócio. Côncavo é esse osso que a gente tem aqui, ó. Então você pega um pincelzinho e aperta assim um pouquinho, vocês vão sentir o ossinho de vocês. Você pode fazer com o dedo também, e é ali que vocês têm que dar uma marcadinha pra dar aquela sensação de que o olho, ele é maior. Se a gente não tem o côncavo, a gente pode construir ele. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai construir esse côncavo. E aí é o seguinte, eu tenho um olho pequeno, então se eu passar sombra só no côncavo, pode causar a impressão que meu olho é menor ainda. Então eu vou pegar essa sombra e vou depositar com intensidade aqui nesse meu côncavo, e com o restinho do pincel, aquela sujeirinha que fica, eu vou esfumar o restante pra fora, com movimentos circulares e de vai e vem, com muita paciência, gente. Ó, gente, eu passei uma sombrinha só de fundo e olha a diferença que deu nesse olhar, hein? Feito isso, então, eu vou usar um tomzinho de marrom um pouquinho mais intenso do que aquele anterior que a gente tava usando da Mari Saad. Ó, tô pegando aqui a sombra, tiro o excesso. Essa corzinha aqui é do quarteto Chic Nude da Dylos 02. Venho aqui no cantinho novamente, esfumando com movimentos de vai e vem e muita calma nessa hora. Concentro aqui, ó, nesse cantinho pra gente criar um degradê. E aí, lembra que eu falei antes do pincelzinho menor? Ele vai servir muito nessa hora aqui pra gente poder esfumar essa sombra mais escura. Concentro aqui no meu côncavo e levo pra cima dele. E ó, com o pincelzinho menor se encaixa perfeitamente. Se eu pegasse um pincel grandão, nesse daqui, ó, olha isso, gente, já não ia conseguir manter a sombra no limite dela, onde ela deve estar, pra ela criar o degradê, ia virar tudo uma coisa só, né? Então, por isso que é importante a gente ter pincéis de esfumar de vários tamanhos. Posso voltar com aquele pincelzinho sujo ainda com a primeira sombra e ir arrumando aqui. Sombra intermediária aplicada, esse marrom um pouco mais intenso que o anterior. Agora a gente vai usar um mais intenso ainda. Eu vou usar a paleta da Nina Secrets, esse marrom bem escurão aqui, e vou usar aquele pincelzinho menor que a gente estava usando anteriormente. Lembrando que esse é o S12 da Isumato Beauty. Vou pegar aqui essa sombra, tirar bem o excesso, porque agora a gente vai trabalhar com uma sombra mais escura ainda, então tem que ter mais calma ainda. Vai construindo essa sombra aos pouquinhos para não ocorrer o erro de errar, ainda mais nesse momento, porque depois que você passou a sombra escura é muito mais difícil de consertar. Vou depositando aqui primeiro, ó, com batidinhas. E aí eu começo a fazer movimentos circulares, sempre pegando na pontinha do pincel. Tentem fazer com que esse pincel ele vai caminhando, tá, gente? Nunca ficar sempre no mesmo lugar esfumando pra não correr o risco da sombra abrir, da sombra manchar. E aí eu posso usar aquele pincel que a gente tava fazendo a sombra intermediária ali, né, do cabo de madeira. Com a sujeirinha própria do pincel eu venho, ó, arrumando as bordinhas. Sempre cuidando com o limite de cada sombra que a gente esfumou anteriormente, sabe? De forma com que cada tonalidade vá se encaixando uma na outra e forme um degradê. Antes da gente finalizar a parte de cima, eu já vou esfumar a parte de baixo também. Eu vou vir de novo com a sombra Soft Brown da Mari. O pincel agora que eu vou usar é esse daqui fofinho, ó, o Double 04 da Dylos. Vou pegar novamente aquela sombra Soft Brown da Mari Saad. Vou usar o ladinho menor desse mesmo pincel, a sombra da Dylos que a gente usou anteriormente, e vou aplicá-la aqui, formando um degradê também. Vou usar um pincelzinho ainda menor, esse daqui é o Double 10 da Dylos, esse ladinho menor, e vou vir com aquela sombra mais escura da Nina Secrets, e vou esfumar bem rente
aos meus cílios. E aí, outro truque legal pra quem tem olho pequeno é deixar a marca d'água aqui, ó, mais branquinha. Eu, Ana, não gosto muito de aplicar lápis branco ou lápis nude. Eu prefiro vir limpando. Mas como isso é um gosto muito pessoal meu, eu vou fazer como a maioria sempre faz, que é usar um lápis nude aí que você tiver. Estamos quase finalizando este olho. Agora eu vou vir com aquele pincel que a gente usou antes pra aplicar o corretivo aqui na pálpebra e vou limpar aqui, principalmente quem tem olho de pálpebra mais gordinha, a sombra vai invadir aqui embaixo. Só com a sujeirinha mesmo do pincel, ó, e vou, ó, dando batidinhas aqui pra já formar meio que um degradê. Limpa aquele pincel que a gente aplicou a sombra mais escura. Venho com aquela primeira sombra que a gente aplicou, ó, aqui no cantinho deste corretivo. E aí, precisamos entender algumas coisas. Que eu vim construindo, né, este côncavo e não simplesmente jogando este marrom na minha pálpebra móvel inteira. Vou dar um exemplo, assim, para alguns vai parecer bem tosco, mas para outros vai fazer sentido. Imaginamos que eu tenho um cômodo pequeno para pintar. E a ideia é dar a impressão que esse cômodo, ele é maior. Eu vou vir com uma tinta preta ou com uma tinta de tonalidade mais clara. Obviamente, a tonalidade escura, ela vai dar a impressão de que o espaço é ainda menor. E a mesma coisa é essa técnica aqui. Se eu viesse com uma tonalidade escura em toda a minha pálpebra móvel, daria a impressão que o meu olho é menor. Ou se eu viesse com a tonalidade escura só até aqui no côncavo e não levasse, não trabalhasse essa sombra pra fora, também ia causar essa impressão aqui, a sombra escura, vai servir pra dar uma profundidade pro meu olho, sabe? Pra causar a falsa impressão de que eu tenho um côncavo marcado. Então é mais ou menos por aí, eu espero que esses exemplos possam ter ajudado a vocês. A sombra que eu vou usar é essa daqui soltinha, da Amora Makeup, número 10, Champanhe. Vou pegar um pincelzinho de depositar. Eu sempre uso esse daqui, na verdade, que é o Double 04, mas como ele tá sujo, eu vou pegar outro. O excesso também aqui na mão, pra não cair em todo o rosto. Aí vai da preferência de vocês, se vocês querem fazer um delineado gatinho ou não. Tem um vídeo já aqui no canal ensinando a fazer delineado gatinho pra quem tem olhos pequenos, então vão lá conferir que é super fácil de fazer. Pra iluminar o rosto, eu usei esse iluminador da Biorora, que é o 01 Luz do Saara. Eu vou usar ele também aqui no cantinho da lágrima, trazendo aqui pra fora. E também aqui rente a minha sobrancelha. Vou vir com uma máscara de cílios. Prefiro máscaras que seja menorzinha aqui, ó, esse pincel, que vai ficar mais fácil também. Eu gosto sempre de vir com a máscara antes dos cílios. Cílios que eu usei, novamente, mais uma vez, mais um vídeo, foi o H16 do Mundo dos Cílios, porque ele começa, ó, pequenininho e aí ele vai alongando. Prefiram por cílios assim. Vocês podem optar por um cílios mais cheio, porém ele tem que começar pequeno e depois ficar mais cheio, tá, gente? Eu vou fazer este lado aqui e já volto finalizar o vídeo com vocês. Bom, meus amores, então é isso, make finalizada. Nos lábios eu usei o novo Lip Tint da Dylos. Essa é a cor Margarita de Morango. Eu passei acho que umas 3 ou 4 camadas. Dá pra fazer mais suave, no começo do vídeo tava só com uma camada. Enfim, eu amei, eu amo o Lip Tint. E eu achei que combinou super com essa maquiagem. Super fácil de fazer e pode ser usada não só por olhos pequenos, tá, gente? Mas pra quem tem olhos maiores também. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa maquiagem. Se tem alguma técnica que vocês querem que eu traga pro canal. E não se esqueça, se você for novo por aqui, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Não esquece de dar like nesse vídeo e compartilhar aí com a sua amiga. Então, gente, é isso. Um beijo e até mais. Tchau!